Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o capítulo todo, são apenas 20 versículos. Mateus 28. Chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o domingo da Páscoa. O domingo da Páscoa. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre a pedra. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres: "Não tenham medo", disse ele, "sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse." As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: "Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem." Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então, os 11 discípulos partiram para Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: "Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos." Esta é a palavra do Senhor. Amém. Para a maioria das pessoas, a Páscoa já terminou. Não é verdade? Foram tantos que se fartaram de chocolate, viajaram, divertiram-se, curtiram o ócio do final de semana, aproveitaram o feriado prolongado para estudar, para tirar o atraso em alguma coisa em casa, enfim. Para muita gente a Páscoa foi tão somente isso, um feriado, onde se comeu bastante chocolate, bacalhau, peixe, e agora só lhe restou a segunda-feira. Segunda-feira esta atolada em compromissos,
E acompanhando a segunda-feira, o desejo de que chegue logo o próximo feriado prolongado. Quantos aqui já checaram o calendário para saber qual é o próximo? Levante a mão. Ufa, menos do que eu esperava. Pelo menos os que tiveram coragem de admitir, não é? É uma pena, gente, se não fosse trágico, que para milhares e milhares de pessoas, Páscoa não passa de um feriado prolongado, regado a chocolate, peixe e bacalhau. Nada contra chocolate. Minha coelhinha da Páscoa deixou para mim, na minha cama, em cima do meu travesseiro, uma caixa de bis Oreo. É mais barato e para mim muito mais gostoso. Botei no freezer e já comi todos. Porque eu sou assim, moderado, eu como uma caixa de cada vez. Páscoa, meu povo, é muito mais do que descansar, é muito mais do que comer, é muito mais do que beber. Nós vimos isso na quarta-feira, nós vimos isso hoje de manhã. Páscoa é a celebração da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Páscoa é a celebração da ressurreição e da vitória de Cristo sobre a morte. Páscoa é a celebração da vitória do Senhor sobre o pecado, abrindo-nos um novo e vivo caminho até Deus. Se você quer um resumo bem simples do que seja a Páscoa, leia 1 de Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 é um resumo do que é de fato a Páscoa. Mas é uma pena porque, assim como o Natal, a nossa cultura transformou a Páscoa em simples data comemorativa, comercial, quando muito religiosa. Totalmente desprovida de qualquer conteúdo bíblico ou de verdade teológica. Além de comida e bebida, o que nós temos visto ao nosso redor é uma cultura carregada de mística, permeada de sincretismo religioso e movida por sentimentalismo. Essa é a nossa cultura, mística, sincrética e movida por sentimentos, de empolgação, de adrenalina, de coisa bonitinha que dá vontade de chorar. Mas Páscoa não é só isso. Ou, aliás, Páscoa não é isto. Com isso em mente, eu quero convidar você para juntos fazermos uma viagem de volta no tempo. De volta ao primeiro domingo de Páscoa, a manhã da ressurreição. E eu quero que você note comigo os acontecimentos ao redor do túmulo de Jesus e o que esses acontecimentos significam para nós hoje e o que esses acontecimentos continuarão significando até Jesus voltar. Nessa viagem de volta ao passado, eu quero olhar para 5 indivíduos ou grupos de pessoas. 5 observações que eu desejo fazer com vocês. As mulheres, o anjo, Jesus, os incrédulos e os discípulos. São as 5 pessoas ou grupo de pessoas. Eu quero ver com vocês sobre a abordagem das mulheres, a atividade do anjo, a aparição de Jesus, a alegação dos incrédulos e a atitude dos discípulos. Veja comigo, em primeiro lugar, a abordagem das mulheres. Mateus, ele registra que na manhã da ressurreição, 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. A gente sabe que houve outras que também foram, quando nós lemos, por exemplo, Marcos, que nos fala de uma terceira mulher. Os outros evangelhos revelam que essas outras mulheres que também foram ao sepulcro, cada uma delas se encarregou de alguma coisa. Então, quando alguém, às vezes, um crítico, lê os evangelhos e olha em Mateus e vê Mateus falando apenas de 2 mulheres, olha em Marcos e vê Marcos falando de 3 mulheres, e assim por diante, os críticos dizem, está vendo? A Bíblia se contradiz, mas não é nada disso.
Na verdade, o que existe aqui não é contradição ou omissão de detalhes, o que existe aqui é uma escolha deliberada do autor, inspirado pelo Espírito de Deus, sobre qual enfoque ele deseja dar para o seu texto. Então, quando a gente olha para essas duas mulheres e as demais narradas nos outros evangelhos, a gente se edifica observando as abordagens dessas mulheres que desejavam prestar a Jesus uma última homenagem. Elas estavam todas evidentemente tristes, elas se sentiam derrotadas. Lemos em Marcos, capítulo 16, que elas tinham comprado especiarias, queriam ungir o corpo de Jesus e foram preocupadas com os guardas que vigiavam a entrada do túmulo, com a pedra enorme que tapava a entrada do túmulo. Elas não sabiam como elas procederiam, elas estavam totalmente desencorajadas, mas firmes no propósito de ir prestar uma última homenagem a Jesus. Infelizmente, como veremos no texto, talvez você já tenha observado isso na leitura que a gente fez, talvez se elas tivessem se lembrado do que Jesus dissera, ou seja, eu vou ressuscitar no terceiro dia, talvez elas tivessem se poupado de tanto sentimento de tristeza. Mas observe comigo como cada uma dessas mulheres trazem emoções diferentes para o túmulo. Mulher é um bicho emocional, né? Elas têm TPM, elas têm oscilação de humor, elas não vêm com manual de instruções. Nós também. Se elas têm TPM, nós temos toperice. Porque nós todos somos filhos de Adão, não é verdade? E veja aqui, em primeiro lugar, algumas mulheres foram ao túmulo visitar, ver o que tinha lá. É o que diz Mateus 28, versículo 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar, diz a NVT, ver, diz a Almeida Revista Atualizada, e a expressão grega é precisamente essa, elas foram ver o sepulcro. Com certeza, essas mulheres tinham as melhores intenções para irem ao túmulo naquela manhã. Mas não é por acaso, e é bastante interessante, que Mateus tenha nos informado que elas foram ver. Ou seja, caso Jesus não tivesse ressuscitado como ele disse que faria, de repente elas poderiam ungir o corpo morto de Jesus. O segundo grupo de mulheres, a gente lê sobre elas em Marcos e Lucas, algumas mulheres foram ao túmulo para servir. Olha o que diz Marcos 16, 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Aqui nós temos um pouquinho mais de detalhe. Não foram apenas ver, foram ungir. Lucas 24, 1 diz que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres, ouçam o verbo, levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Gente, não leia a Bíblia sem prestar atenção nos verbos. 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 Queira ler os verbos. Mateus diz que elas foram ver. Marcos diz que elas foram ungir. Lucas diz que elas levaram especiarias aromáticas que haviam preparado. O que eu aprendo com isso? Algumas mulheres estavam lá simplesmente para ver. Uma ou outra queria ver. Uma ou outra queria servir.
Todas, de alguma maneira, queriam prestar sua última homenagem de amor diante do corpo de Jesus Cristo. Mas tem um terceiro tipo aqui. Algumas mulheres foram ao túmulo para chorar. Olha o que diz João. João 20, verso 11. Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Chorando. Ver, ungir, levar, chorar. De todas as mulheres, Maria Madalena talvez fosse a que mais se sentia em dívida com Jesus Cristo. Afinal de contas, o Senhor Jesus libertou Maria Madalena de 7 demônios. 7 demônios. Está em Marcos 16, 9. A gratidão de Maria Madalena, a gratidão dela ao Cristo, era tanta que ela foi uma das últimas a deixar o lugar da crucificação. Você lê sobre isso em Mateus 27, 61. Ela foi uma das últimas a deixar o lugar da crucificação e foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Marcos 16, 9. A última a deixar a crucificação, a primeira a ver Jesus ressurreto, e a primeira que correu aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou aos discípulos o que havia acontecido. Marcos 16, 10. Gente, eu olho para esta cena, eu observo essas mulheres e algumas coisas me chamam a atenção sobre a abordagem dessas mulheres. Esses verbos me cativam. Ver, visitar, servir, levar especiarias, chorar, ouvir Jesus. Em primeiro lugar, note comigo que nenhum homem tomou a iniciativa de ir ao túmulo naquela manhã. Nenhum. Aí você poderia dizer, não, porque os homens creram que Jesus ressuscitaria, então eles não foram por isso. Mentira, porque eles estavam lá, segundo João nos conta, eles estavam lá trancados, chorando. E a Maria Madalena que chega dizendo, ressuscitou. A iniciativa de ir ao túmulo, prestar uma última homenagem a Jesus foi das mulheres. Depois de terem sido avisados, após eles terem conferido que o túmulo realmente estava vazio, os homens, os discípulos, diz-nos João 20, verso 10, eles simplesmente voltaram para casa, no local onde se reuniam, e João 20, verso 9, diz que eles não compreenderam que Jesus deveria ter ressuscitado dos mortos. Mas as mulheres permaneceram no local. Maria Madalena ficou lá chorando, tentando fazer sentido de tudo. Certamente, meu povo, que há nesses fatos algumas lições de sensibilidade, de iniciativa, de carinho, de cuidado, sendo ensinadas aos homens pelas mulheres. Existe aqui lições dessas mulheres para a espiritualidade masculina. Mulheres que são sensíveis, mulheres que são preocupadas, mulheres que tomam iniciativa. E como é triste viver numa época em que parece-me que os homens cada vez mais se omitem no seu radinho de pilha, com seu jogo de futebol, com seus assuntos que mais interessam. Como é triste ver isso. Como é triste ver homens que naturalmente enfrentam suas dificuldades, não conseguem continuar pagando as contas, afinal a crise está enorme, as pessoas estão perdendo emprego, ninguém consegue vender. Sim, é verdade, todo mundo passando por um momento de grande escassez e de dificuldade.
Mas você não encontra, raramente você encontra um homem que tem a iniciativa, a sensibilidade, a coragem de chamar a mulher, sentar com ela e dizer: amor, bem, mulher, seja como for, a situação está difícil, eu não consigo vender, eu não estou conseguindo pagar, eu não sei o que fazer, me ajude. O que você acha que eu devo fazer? Homens, como nos falta isso. E eu vejo essas mulheres aqui tomando essa iniciativa, elas querem ir ao túmulo, elas querem visitar, elas querem prestar uma última homenagem, elas querem ver, elas descobrem, Maria Madalena descobre que o túmulo está aberto, o anjo diz que Jesus ressuscitou, ela não viu Jesus ainda, mas lá ela permanece, chorando, aguardando, os discípulos não, voltaram para casa, para o radinho de pilha. Certamente, gente, que há nesses fatos algumas lições de sensibilidade, de iniciativa, de carinho, de cuidado, sendo ensinado por essas mulheres aos homens. Existe aqui, homens de Deus, lições para a espiritualidade masculina. Agora, se você está aí no seu lugar, metendo o cotovelo na costela do seu marido, dizendo: está vendo, você não está entendendo. Porque quem vai tornar seu marido, se é o caso, naquilo que ele deve ser como homem, não é sua cotovelada, não é sua cara ruim, não é sua greve de silêncio ou de amor. É Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é oração, jejum se preciso for. É busca em Deus pedindo que um milagre aconteça. Não é sair daqui fazendo brincadeirinha, tá vendo? Que bando de homem frouxo, tudo lá trancado, as mulheres que foram ver Jesus no túmulo. Porque é isso que o diabo quer. O diabo deita e rola quando ele consegue perceber, ver, mover os pauzinhos para que os homens continuem em silêncio como Adão desde o início lá no Éden, omisso. Omisso a uma responsabilidade que Deus deu ao homem de tomar a frente e a iniciativa. Mas o que a gente aprende sobre a espiritualidade dessas mulheres, sobre a abordagem dessas mulheres, que pode muito nos enriquecer na caminhada com Cristo? Em primeiro lugar, a gente tem que ir para Jesus, às vezes, simplesmente para ver, para estar perto dele, visitá-lo, como diz Mateus que essas mulheres foram fazer. Separar um tempo, planejar uma maneira, eu quero ver meu Jesus, eu quero visitar meu Jesus. Esse desejo gostoso de querer ver Jesus, de marcar o encontro com Jesus, hora e local muito bem definidos, pré-agendado por você, em cada dia da sua semana, eu quero ver Jesus, eu quero visitar Jesus. Outra coisa, nós devemos ir a Jesus para servir, para fazer em nome dEle. Essas mulheres levaram especiarias, essas mulheres prepararam com antecedência, essas mulheres provavelmente fizeram economias, ou tiraram de suas economias para comprar o que fosse necessário, para prestar a última homenagem antes do corpo de Jesus, na cabeça delas, começar a se decompor. Sim, elas estavam equivocadas, Jesus não estava no túmulo, ele ressuscitou. Mas existe aqui a predisposição de ir a Jesus para servir. E como falta isso para nós como igreja, gente?
Cada dia que passa, as igrejas se tornam mais locais onde as pessoas vão receber e só receber. Ninguém mais quer cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, auxiliar uns aos outros. Ninguém mais se preocupa em receber as pessoas que estão chegando, cuidar das crianças que precisam ser cuidadas no ministério infantil, fazer as coisas acontecer na igreja. É triste e que não seja essa a realidade da segunda igreja. Pessoas que não medem esforços, colocam a mão no bolso, dedicam dinheiro, dedicam tempo, dedicam talento, dedicam o que Deus lhes deu de tão bom, e Deus tem nos dado tanto, muito além do que precisamos. Essas mulheres nos ensinam o valor do serviço. Elas também nos ensinam que tem hora de chorar. Maria Madalena, sem entender o que estava acontecendo, chora. Mas ela chora ali, não arreda os pés do último lugar onde ela viu o corpo de Jesus ser colocado, o túmulo. Ela não se arreda dali. E ali, na cabeça dela, aos pés de Jesus, ela chora, ela pranteia. E é quando Jesus vem ao encontro dela. Chorar aos pés do Senhor. Chorar em gratidão, chorar em decepção, chorar em súplica, mas chorar e buscar e dizer e prantear diante de Deus. Falta-nos isso. E ficar ali, e permanecer ali, até tudo fazer sentido. Essa é a abordagem das mulheres. É isso que elas nos ensinam, essas são as suas grandes lições, esses verbos que nós lemos sobre elas na ocasião da primeira manhã de domingo de Páscoa. Ver, visitar, servir, chorar, permanecer e ir anunciar. Ir anunciar. Essa é a abordagem das mulheres. Segundo, a atividade do anjo. Olhe para o anjo agora, neste texto de Mateus 28. Porque além da abordagem das mulheres, nós vemos aqui no relato do primeiro domingo de Páscoa a atividade do anjo. Um anjo da parte de Deus. Ele é um emissário de Deus em favor daqueles que com fé buscam Jesus. E quando nós nos atemos com cuidado à atividade desses anjos, ou desse anjo, a gente descobre que esse anjo agiu para remover, ouça bem, remover pelo menos 3 obstáculos que geralmente nos separam de Cristo. Ele age para remover pelo menos 3 obstáculos que geralmente nos separam de Deus ou de Cristo Jesus. E esse anjo da parte de Deus aqui representa o próprio Deus, afinal, o texto diz que esse anjo vem com luz resplandecente, roupa branca, ele vem da parte do próprio Deus. É como se Mateus quisesse que a gente entendesse que Deus mesmo enviou esse anjo para remover obstáculos, para que pudéssemos ter então acesso real e verdadeiro ao Senhor Jesus. Primeira coisa, o anjo rolou a pedra do túmulo. O anjo rolou a pedra do túmulo. Diz o verso 2 de Mateus 28. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Marcos capítulo 16, versículo 3, nos conta que a caminho do túmulo, aquelas mulheres foram conversando. E a pergunta que elas fizeram umas às outras e que elas tentaram resolver enquanto caminhavam foi a seguinte: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Quem? E o relato seguinte, de Marcos 16, 4, é comovente, porque o texto diz assim:
Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Gente, a pedra do sepulcro era o ponto final da morte. A pedra do sepulcro representava a separação entre aquelas mulheres e Cristo. A separação entre nós e Deus. É o que o pecado faz conosco. É o que o pecado e a morte produziram, colocou um ponto final, colocou um obstáculo entre nós e o Salvador. Mas quando o anjo rola essa pedra, e mais, se assenta sobre a pedra, sabe o que Deus está fazendo através do ministério desse anjo? Deus está substituindo um ponto final por um ponto de exclamação. Deus está substituindo um acabou, morreu, ponto final, e Deus está colocando um ponto de exclamação: Ele está vivo. O pecado e a morte não nos separam mais de Deus. E o anjo foi enviado por Deus para que aquelas mulheres tivessem certeza disso, e nós também. A segunda coisa, o anjo removeu os guardas. Olha o que diz os versos 3 e 4 de Mateus 28. A aparência do anjo era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Por que os guardas estavam lá? Os guardas serviam para impedir os discípulos de chegarem perto da grande pedra que tampava a entrada. Leia comigo, leia Mateus 27, 62 e veja para que os guardas foram colocados lá. Verso 62, Mateus 27. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, isto é, Jesus, disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Veja, gente, que os próprios sacerdotes se lembraram do que Jesus disse durante todo o tempo do ministério dele. Mas os seus discípulos e até mesmo aquelas mulheres não se lembravam mais disso. Achavam que ele continuaria morto lá dentro. Mas os sacerdotes ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Então os sacerdotes vão até os romanos e dizem: olha, nós nos lembramos muito bem, quando aquele impostor estava vivo, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Ou seja, eles não queriam de forma nenhuma que sequer chegassem perto. Só que a presença daquele anjo imobilizou completamente os guardas. O texto diz, e o texto é irônico, que eles caíram desmaiados, fingindo-se de mortos. E as mulheres, os discípulos, tiveram livre acesso ao túmulo vazio. Se a pedra representa o pecado e a morte, que colocou um ponto final, um obstáculo de separação entre nós e Deus, mas que Deus mesmo remove, o que esses guardas do sepulcro representam? Esses guardas do sepulcro representam as forças malignas que impedem homens e mulheres de se aproximar de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo.
representa o diabo que cega o ser humano para que ele não consiga ver a glória de Deus no rosto de Cristo. Só que a gente aprende no Novo Testamento que o próprio Cristo, com sua primeira vinda, morte e ressurreição, amarrou Satanás, amarrou o diabo. Mateus 12, 29, Marcos 3, 27, Lucas 10, de 17 a 18, Lucas 11, de 21 a 22. O valente foi amarrado e agora a igreja, no poder do Espírito Santo, consegue ir lá saquear o inferno. O que a gente aprende com a ação desse anjo, imobilizando esses soldados, é que o Espírito de Deus age sempre para convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Em terceiro lugar, o anjo, ele relembrou os discípulos. Ele relembrou, ele removeu a pedra, ele rolou a pedra, ele removeu os guardas e ele relembrou os discípulos. Olha o que ele diz, Mateus 28, 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Ressuscitou como ele tinha dito que ressuscitaria. Venham ver o lugar onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele: Jesus ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Gente, além da morte representada naquela pedra, além das forças do diabo representada naquele destacamento de soldados romanos, existia a incredulidade do coração dos discípulos, e a palavra anunciada pelo anjo dissipou. A gente consegue ver aqui a ação de Deus, o Espírito de Deus, fazendo aquelas mulheres se lembrarem do que elas precisavam lembrar, da verdade de que Jesus ressuscitaria. Quando eu olho para a atividade desse anjo no primeiro domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, eu vejo que a morte foi vencida pelo sacrifício de Jesus. Ele ressuscitou. Eu vejo que Satanás e seus anjos foram acorrentados pelo poder de Jesus, e eles não impedem mais quem quer que seja de se chegar a Deus por Jesus Cristo. E eu aprendo que o Espírito Santo de Deus está em atividade para abrir os olhos do coração, fazer cegos verem a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Portanto, não tema quando você tiver que anunciar Jesus para quem quer que seja. Não tem pedra que impeça Jesus de entrar naquele coração, não tem soldado que impeça aquela vida de aceitar e receber Jesus, não existe incredulidade que a palavra de Deus não possa fazer ir para o chão. É isso que nos ensina o texto. E a aparição de Jesus? Terceira coisa, a aparição de Jesus. Nós vimos as mulheres, nós vimos o anjo e Jesus. Quando Jesus aparece após a ressurreição, Jesus levou encorajamento a corações aquebrantados. Olha o que Jesus diz, olha como Jesus conseguiu, com suas palavras de encorajamento, arrancar daqueles corações temerosos adoração de alegria. Versos 9 e 10 de Mateus 28. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Olha o verbo. Elas se aproximaram dele. Elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Gente, a pedra estava lá para elas não chegarem. Os soldados estavam lá para elas nem passarem perto.
E a incredulidade no coração delas fizera elas esquecerem de que Jesus ressuscitaria, mas tendo Deus, pelo ministério daquele anjo, pela ressurreição de Jesus, eliminado tudo que as separava de Cristo, o que a gente lê agora que Jesus vai ao encontro delas, elas se aproximam dele, abraçam-lhe os pés e o adoram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão vivo e forte. Meu povo, eu aprendo aqui sobre os encontros pessoais que a gente precisa ter com o Senhor. Encontros esses que produzem em nós o mesmo efeito que produziu naquelas mulheres. Encontros com Jesus que arranca do coração o nosso medo, a nossa inércia, a nossa incredulidade. Gente, não se iluda, não brinca com o seu coração pecaminoso, você não vai acordar naturalmente desejando Jesus. Se Jesus miraculosamente não te acordar, inclinando o seu coração para Ele, e se você diligentemente não se propuser a buscá-lo em oração, como a primeira coisa que sai do seu coração assim que você se dá por acordado: ó Jesus, mantenha-me crendo hoje, ó Jesus, inclina meu coração para o Senhor, ó Senhor, venha ao meu encontro. Meu povo, essas mulheres, quando veem Jesus aparecendo para elas, nós aprendemos com elas que a presença de Jesus nos encoraja, a presença de Jesus nos faz adorar, e a presença de Jesus nos dá estímulo para a gente sair da presença dEle, dizendo para os outros que Jesus está vivo. Sabe por que você não evangeliza mais na faculdade? Na escola, no trabalho? Sabe por quê? Não é porque sua igreja não mobiliza você para evangelização, não é isso. Você sabe por que você não fala de Jesus como deveria, com alegria, e não por obrigação? Sabe por quê? Porque Jesus não aparece mais para você. E eu digo aparecer não no sentido de se materializar na sua frente. Jesus não pipoca mais das páginas das Escrituras, os sermões já não encantam mais seu coração. A palavra de Deus já não faz Jesus ser real para você, porque quando algo se torna real para você, você fala. E ninguém precisa te obrigar. O garotão chega em casa, o pai e a mãe olham para ele e falam: tem algo errado aí. Aí você começa a espremer aqui e ali de repente fala: conheci uma menina. A boca fala o que o coração está cheio, gente. Sabe por que você não fala mais de Jesus? Sabe por que nós não falamos mais de Jesus? Porque não nos encanta. Porque Ele não aparece mais para nós com poder como apareceu para essas mulheres. E o texto é lindo, diz que essas mulheres saíram na carreira para falar: Ele está vivo, Ele ressuscitou, foi exatamente como Ele disse. A gente perdeu a graça. Igreja se tornou para nós agora um compromisso, onde a gente encara como: se eu não for, Deus vai pesar a mão, então deixa eu ir. Ou ninguém aguenta mais ficar em casa vendo Domingão do Faustão, assistindo Netflix, Gol do Fantástico. Aí a gente fala: vou lá na igreja. Estar na presença, estar nos cultos não encanta mais ninguém. Sabe quantas pessoas tinha aqui quarta-feira para o culto de oração e para a assembleia que nem realizamos? 27. 27. Não te encanta, não te excita mais reunir para orar como igreja. Acabou. Eu faço as exposições dos salmos com a mesma alegria, mesmo se tiver eu e o irmão Wilton Guilherme aqui. Eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Aí eu coloco no YouTube 3.000 visualizações, 4.000.
e as pessoas sedentas. Graças a Deus. Mas a gente não se preocupa mais, nós não marcamos mais encontros com Jesus, nós não fazemos a menor questão de encontrar Jesus, de se aproximar de Jesus, de abraçar os pés de Jesus, de adorar diante de Jesus, de nos derramarmos, de recebermos palavras dele, para a gente sair daqui com o coração cheio, alegre, e dizer: você não pode perder o próximo culto, Deus tem nos visitado, Deus tem sido bom, Deus tem falado, venha. Acabou. Casa acolhedora, pequenos grupos. Para quê, né? A gente pensa, para quê? Eu estou tão cansado, a minha vida é tão corrida. E a gente... Gente, em nome de Jesus, não saiam daqui achando: nossa, o pastor desabafou, o pastor está triste, o pastor vai embora da igreja. Não é isso, não estou não. Não preocupa comigo não. Sim, eu fico triste pelo estado da maioria das almas. Eu não estou desabafando, não estou pondo carapuça, não faço isso, não é minha índole. O dia que eu entender que é hora de eu ir embora, eu vou chegar e dizer como foi em Campinas, depois de 13, 14 anos. Vai lá e pergunta se eu fiquei fazendo ameaça do púlpito. Vou sair, vou embora, vocês não vêm nos cultos. Faça isso não. O que eu estou dizendo é o que eu tenho visto. E o que eu tenho visto é morte espiritual atrás de morte espiritual, porque a gente não faz mais questão de que Jesus apareça para nós. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia. A gente se embaraça nas treliças da igreja, nos negócios. Aliás, nem isso mais. Porque foi um tempo em que Batista enchia a igreja em assembleia para brigar, bons tempos aqueles. Hoje, se fizer feio, se não fizer, aleluia. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia e lá me verão. Você tem encontro marcado com Jesus para essa semana? Que hora você marcou para estar com ele amanhã, segunda-feira? O que você está lendo? O que você vai ler na sua Bíblia amanhã? Você ora, você diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero um encontro com o Senhor, fala comigo, visita minha alma, encanta meu coração, acenda de novo o ardor e a fé genuína de uma criança no meu coração, porque eu sei que se eu não me tornar como criança, eu não verei o reino dos céus. Mas a gente se tornou tão sofisticado, cheio de argumentos para Deus, que a simplicidade da fé desapareceu. E aí começam a surgir os problemas no casamento. Porque eles vêm, a Bíblia diz que as tempestades elas batem sobre a casa que está sobre a areia e sobre a casa que está sobre a rocha. Tempestade não é necessariamente sinal de maldição de Deus, não. Tempestade vem sobre justos e injustos. O que faz a diferença é se a sua casa está sobre a rocha. Você não modela para os seus filhos. Você não trava oração junto com seus filhos, você não ora pelos seus filhos, você não encoraja seus filhos a lerem. Quando dá, deu. Se Jesus não tem aparecido para você, se Jesus não tem aparecido na sua família, na sua vida, eu não quero viver para ver até onde você vai conseguir ir sem sua casa desmoronar. E não é praga, é verdade bíblica. A tempestade vem. E quando vier a tempestade, não é hora de separar e falar: Deus, será que eu escolhi a coisa certa? Deus, o que eu... Não, enfrenta. John Owen, o grande puritano, no livro Comunhão com Deus,
Ele diz, e aqui eu tenho uma citação linda, não vou ler, depois você pode ver no esboço da mensagem que vai para o site. Ele diz que a palavra de Deus, quando a gente lê, ela precisa ser iluminada pelo Espírito, para a gente ter alegria, e para que essa palavra iluminada pelo Espírito possa aquecer o coração, aliviar o coração, afagar o coração, dar-nos sustentação, livramento dos medos. Você precisa, meu irmão, da palavra. Você precisa do Espírito de Deus em oração. Você precisa da comunhão da igreja. Você precisa de um pequeno grupo. Você precisa ter encontros com Jesus e começar a falar com Jesus já, imediatamente. E falar de Jesus também. Porque são os nossos encontros pessoais com o Senhor, na palavra de Deus, iluminada pelo Espírito, na comunhão da igreja, que o Espírito Santo de Deus usa para nos fortalecer. Sabe como é que Deus continuava aparecendo ao profeta Samuel, lá em Siló? 1 Samuel 3:21, sabe como? A Bíblia é linda e diz, e Deus aparecia para Samuel em Siló, na palavra. Seus encontros com Jesus precisam ser mediados pela palavra. Tem uma piada que para alguns pode ser de mau gosto, mas carrega algumas verdades, porque tem um outro extremo também, que diz assim, neopentecostais são especialistas em interpretar sonhos, reformados são especialistas em interpretar a Bíblia. Todos nós deveríamos ser especialistas em interpretar a Bíblia no poder do Espírito. Faça um compromisso agora aí no seu coração e diga, Deus, eu preciso ter encontros diários com o Senhor. Apareça para mim na tua palavra. Alegra meu coração de novo, fortifica minha alma de novo, enche os meus lábios de evangelho, faça o evangelho fazer sentido para mim, para que eu possa derramar evangelho nas minhas relações, nos meus negócios, nas minhas transações, nas minhas conversas, nos meus encontros, que eu derrame e que eu espalhe Jesus. Mas Jesus tem que aparecer para você. E se já faz tempo que Ele não aparece para você, ou pode ser que você tenha nascido em igreja, sido convencido por papai e vovô, até sido batizado aqui, e Jesus nunca apareceu para você. E hoje à noite pode ser que Ele esteja te dizendo, arrependa-se e creia. Estou aqui hoje para salvar você. Pode ser que o Senhor te diga isso. Em quarto lugar, veja o que os incrédulos fizeram. Nós vimos aqui o anjo, nós vimos aqui Jesus aparecendo, nós vimos aqui as mulheres. Agora veja comigo o que os incrédulos fizeram. E você descobre do verso 11 ao verso 15 de Mateus 28 que eles inventam uma mentira. Os soldados dizem, olha, o corpo não está lá mais, parece que ele ressuscitou. E aí eles tramam um jeito de sair dizendo para todo mundo, então nós vamos criar uma história. Nós vamos dizer que eles vieram e roubaram o corpo. Porque se esse povo sair dizendo que Jesus ressuscitou, vai ficar pior do que quando Jesus chegou dizendo que ele era o Filho de Deus. E até hoje os incrédulos agem assim. Até hoje o coração incrédulo sai dizendo que essa história de ressurreição é mentira. Deixa eu apresentar para vocês alguns argumentos que são irrefutáveis quanto à historicidade da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus morreu de fato. Por quê? Existem alguns que dizem que ele não morreu, que ele foi sepultado, mas na verdade ele não estava morto. Alguma coisa aconteceu e ele se passou por morto. Como às vezes hoje acontece, alguém parece que morreu, mas não morreu. Mas o fato é que ele morreu. A crucificação foi real, a lança que furou o seu lado do corpo e dali saiu água e sangue, o sepultamento, foi tudo muito real. Ele de fato morreu. Segundo,
A tumba de Jesus não ficava num lugar isolado, escondido, onde qualquer um podia entrar e sair, poderia então assim ter acontecido algum roubo. Não, porque era a tumba de José de Arimateia, muito bem localizada e muito bem conhecida por todo mundo. Terceiro lugar, a tumba vazia, e esse é um dos argumentos mais fortes. Quem saiu dizendo que Jesus ressuscitou foram mulheres. E os discípulos creram. Mulher naquela cultura não tinha palavra que pudesse ser sustentada em público. Você acha mesmo que se fosse uma mentira a ressurreição de Jesus, os discípulos teriam disseminado a história ipsis literi, como ela é, de que quem viu a ressurreição ou o túmulo vazio foram mulheres? Vocês acham mesmo que se fosse uma mentira, eles colocariam nos lábios de mulheres? E de cara todos já questionariam? Ih, palavra de mulher, ninguém dá ouvido não. Se veio dos lábios de mulheres, é porque assim foi como aconteceu. Outra coisa, os discípulos passaram de covardes a corajosos. Lembra Pedro? Pedro negou, Pedro não queria perder a cabeça, mas agora de repente ele enfrenta, de repente ele foi crucificado como o próprio Senhor dele, e a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O que é que fez esse homem mudar de tão covarde para tão corajoso? A ressurreição impactou a vida dele. Outra coisa, Jesus ficou durante 40 dias aparecendo para mais de 500 pessoas diferentes. E se você fizesse uma cariação com... Jesus não apareceu só para os apóstolos. Jesus apareceu para as pessoas mais diferentes. Todos os apóstolos de Jesus permaneceram leais a ele, menos Judas Iscariotes, que havia se vendido e suicidou. Você ficaria leal a uma mentira? Eles não. Outra coisa interessante, a tumba de Jesus nunca foi venerada, sabia? Até recente, por causa do catolicismo romano, e nem se sabe se aquela tumba que eles veneram é de fato a tumba, porque com o tempo perdeu-se a certeza sobre localização. Mas por que não veneraram aquela tumba? Aqueles que foram curados por Jesus, aqueles... Imagina quantos que não foram curados por ele, mas que não foram salvos, viviam no sincretismo. Por que não se tem registro ou história de que o túmulo de Jesus se tornou um lugar onde todo mundo depositava coroa de flor e vela? Por quê? Porque ele não estava lá. Ele ressuscitou. Os discípulos de Jesus passaram a adorar Jesus como se ele fosse Deus. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, que no início, quando Jesus era vivo, achava que ele era doido, esses irmãos adoraram Jesus como Deus. Os discípulos deixaram o sábado para adorar no dia do Senhor, que é o domingo. Os discípulos passaram a celebrar batismo, significando sepultamento e ressurreição. Os discípulos passaram a celebrar ceia em memória de Cristo, até que Ele venha para buscar. Inimigos ferrenhos de Jesus se converteram a Ele. Por exemplo, Paulo. Quem diria que Paulo apostaria a vida dele no Cristo, se aquela história de ressurreição fosse mentira? Gente, a ressurreição é o único fato da história que é contada no período. Gregos não acreditavam nisso, judeus não acreditavam nisso. Documentos históricos registram a ressurreição de Jesus, como por exemplo um judeu chamado Flávio Josefo, que no século IV, ou logo depois, melhor, começou a escrever sobre isso. A igreja tem subsistido há séculos, e o mais forte de tudo, se Jesus não tivesse ressuscitado, se fosse uma mentira, você acha que ele teria hoje poder para transformar
centenas de milhares e milhares de vidas que, ao confessarem o nome dele, são salvas e transformadas. Seria mesmo? E quando eu vejo um Paulo, que tanto odiava Jesus, quando o Cristo ressurreto aparece para ele, ele se converte, e aí Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 17, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a minha fé. Meu povo, no final das contas, não são esses argumentos que convertem seu coração. Mas seja intelectualmente coerente. Não invente, não saia dizendo, como aqueles incrédulos, que a história da ressurreição é uma invenção, porque existem indícios fortíssimos para a ressurreição. E a última coisa que eu quero que você veja é a atitude dessas pessoas. Capítulo 28 conclui com a grande comissão. A grande comissão. Só que você não pode perder de vista que a grande comissão, ela nasce num contexto onde, dos versos 15 ao verso 17, antes do verso 15, você vê um plano todo de incrédulos mentindo, dizendo que Jesus foi seu corpo roubado, que aquilo não passava de uma farsa. Mas os discípulos, diz a Bíblia, verso 15, assim os soldados receberam o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mas, verso 16, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Em última instância, só o poder de Deus pode converter seu coração. Porque nem mesmo alguns daqueles que viram com os próprios olhos Jesus ressurreto creram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a mensagem da Páscoa. Eu te lanço 3 desafios. Primeiro, creia. Creia e se aproxime de Jesus. Confie na sua palavra e no Evangelho. E não seja daqueles que espalham mentiras sobre Jesus. Compartilhe a mensagem da Páscoa, porque Jesus ressuscitou para afastar o pecador dos seus pecados. É o que diz Atos 3, 26. E se o Senhor ressuscitou para te afastar dos seus pecados, você crer nele, ele se torna Senhor da sua vida. Porque ele é Senhor tanto de vivos como de mortos. Porque ele ressuscitou. Romanos 14, verso 9. Feche seus olhos. Eu quero orar com você.